A mesa passa a palavra agora ao senhor Paulo César Smith Metri, mestre em Engenharia Industrial da Georgia Institute of Technology. Com a palavra, Paulo. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senador Requião. Boa tarde, senadora Vanessa Graziotin, meu companheiro de mesa, Fernando Siqueira. Rapidamente, eu gostaria de me apresentar para os senhores. Eu cursei realmente esse curso, mas eu sou hoje conselheiro do Clube de Engenharia e eu trabalho desde os anos 70, 1976, ligado à energia. Trabalhei no modelo energético brasileiro, dentro do MME, trabalhei primeiramente em planejamento energético, modelagem de planejamento energético. Trabalhei no grupo de pesquisa e desenvolvimento da FINEP em novas energias, grupo esse que era dentro do Centro de Estudos e Pesquisas da FINEP, onde eu tive a grata satisfação de conhecer a Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro e outros. E trabalhei também no planejamento do setor elétrico, trabalhei alguns anos, né? Trabalhei na Agência Nacional de Petróleo durante 3 anos e meio. Então, minha vida tem sido, e hoje estou na área nuclear, minha vida tem sido basicamente por uma questão do destino, né, ligada à energia. E eu gostaria de falar especificamente de Libra e, por favor, aliás, eu tenho um controle. Eu gostaria de fazer essas declarações iniciais. O fato de fazer críticas e de ter reservas com relação ao atual leilão do campo de Libra não significa uma recriminação genérica ao marco regulatório representado pela Lei 12.351, a Lei dos Contratos de Partilha. As recriminações que eu faço é especificamente para o caso de Libra. Também não significa de forma alguma a adesão à Lei 9478, a Lei das Concessões. Não há dúvida que Libra é uma exceção. É incomum se leiloar um reservatório com enorme potencial e razoavelmente conhecido, por isso é sugerido um modelo contratual específico. 8 a 12 bilhões de barris, podendo chegar a 15 bilhões de barris, eu já ouvi até valores superiores a isso, é extremamente incomum. Eu tenho a informação que foi a maior descoberta dos últimos 20 anos. Né? Como já disse Fernando Siqueira, isso aí é leilão do petróleo, não é leilão de um bloco onde se vai buscar encontrar petróleo, onde há a probabilidade de existir petróleo. É o leilão de um petróleo que ainda não foi extraído, mas se sabe onde está. Coisa que acontece normalmente em países dominados militarmente. Libra é uma área estratégica. Se nós formos na Lei 12.351, no capítulo das definições técnicas, que é o artigo 2º, e formos ler lá no inciso 5º, a definição de área estratégica é região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Ou seja, dá a impressão até que estava se pensando em Libra quando redigiram essa definição de área estratégica. E no artigo 12, que o Fernando Siqueira já mencionou, da mesma Lei 12.351, uma vez que Libra caiu como uma luva na definição de área estratégica, está escrito lá: o CNPE proporá
ao presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha da produção. Ou seja, ela é contratada diretamente, significa que sem leilão prévio, obviamente, né? E, sendo contratada diretamente no contrato de partilha, está claro que ela irá assinar esse contrato com todas as cláusulas existentes lá no tradicionais do contrato de partilha, né? Então, a proposta óbvia que surge em qualquer cabeça, dada a importância de Libra, o significado de Libra para a nossa sociedade, é que seja entregue à Petrobras. Então, vamos averiguar as duas alternativas, Libra sendo leiloada e Libra sendo entregue diretamente à Petrobras. Então, eu criei definições aí para essas alternativas, né? Alternativa 1, o leilão ocorre com as 11 empresas inscritas, a parcela para o Fundo Social ganhadora é de 45% do excedente óleo. Esse foi uma estimativa minha, baseado no fato de que não vai haver tão grande concorrência, né? 11 inscritos, isso aí provavelmente vai dar 2 grupos, né, concorrendo, eventualmente 3 até no máximo, e chegaria-se a um valor estimativo, né, de 45% de contribuição para o Fundo Social. O leilão, na alternativa 2, o leilão é cancelado, Libra é entregue à Petrobras, que assina um contrato de partilha com a ANP, podendo também ser uma nova cessão onerosa. Isso é algo a se discutir no futuro. Enfim, a forma como vai ser entregue à Petrobras, isso aí é irrelevante nesse momento exato. Se for exigido um bônus de assinatura, ele pode ser fixado em algo compatível com o momento atual da Petrobras. Todos nós sabemos que ela está asfixiada financeiramente, mas, no momento, dentro de 2, 3 anos, segundo a própria presidente Graça Foster, ela estará com muito mais possibilidade financeira. A parcela a ser destinada para o Fundo Social é fixada pelo governo em 80%. Esse ponto aí é que é extremamente relevante. Nenhuma empresa estrangeira irá oferecer isso. Isso é histórico. Esse nível de grandeza não irá acontecer se houver leilão. Mas a Petrobras pode oferecer. A Petrobras é controlada pela União, pelo governo brasileiro, e o governo pode determinar ela para ela ceder 80% do seu excedente de óleo para o Fundo Social, sabendo que não vai comprometer a empresa. A empresa vai ficar com menos lucro, menos possibilidade de investimento, vai capitalizar menos, mas ela está fazendo uma coisa grandiosa, que é contribuindo para o Fundo Social brasileiro, que tem aquelas aplicações extremamente interessantes para a sociedade. E esse é o diferencial. Se nós optarmos por entregar para a Petrobras, será mais interessante para a sociedade, o impacto social será muito maior. É isso que precisa estar conscientizado. Além de outras vantagens. Então, vamos fazer a comparação. A primeira comparação é a vantagem geopolítica e estratégica. A alternativa 2, que é com a Petrobras, é melhor que a alternativa 1, pois mais petróleo será possuído pelo Estado brasileiro.
na alternativa da Petrobras, que poderá utilizá-lo como elemento de negociação em acordos internacionais. Interessante que hoje eu estava ouvindo a palestra do embaixador patriota e foi, para mim, muito característico a importância do Brasil estar no Conselho de Segurança da ONU. Dito de forma não tão direta, mas deu para perceber isso no discurso do embaixador patriota. Um fator que influenciaria muitos países tomar posição favorável ao Brasil nessa questão seria, em negociações internacionais, o Brasil fechar acordos de garantia de suprimento de médio prazo para outros países que dependem muito do abastecimento, do suprimento futuro de petróleo. Isso não é falado, isso é completamente abandonado na discussão, parece que não é relevante. Nesse nosso país, as pessoas esquecem, no Brasil, nós estamos esquecendo taxativamente de que quando a gente entrega o petróleo para uma empresa estrangeira, perde-se totalmente a possibilidade de ação geopolítica, ação estratégica. Que, aliás, o Chaves fez muito. Agora, as pessoas que não gostam do Chaves podem olhar o exemplo russo. Há uns 5 anos atrás, eu li a notícia que a Rússia garantiu o fornecimento de médio prazo de gás para a Alemanha, em troca de uma garantia da Alemanha de fornecimento de alta tecnologia para a Rússia. É claro que foi um acordo entre países, depois teve que ter o convencimento das empresas de cada país, né, no caso russo, a Gazprom, que é fácil esse convencimento, que é estatal, e lá do lado alemão também, o convencimento das suas empresas, para poder o acordo ser transformado em realidade. Mas esse acordo não existiria, a transferência de alta tecnologia para a Rússia seria cobrado muitíssimo caro, muito mais caro do que foi cobrado, se não houvesse garantia de suprimento de gás para a Alemanha. Aliás, a Rússia faz isso não só com a Alemanha. Itália, França, se não me falha a memória, e todos os países ali que eram da antiga União Soviética também têm influência, a menos que eles tenham também petróleo e gás. Então, essa perda aí é total. A geopolítica do petróleo, os senhores provavelmente devem saber, os senhores e senhoras devem saber. Mas, casualmente, se tiver alguém que não saiba, eu sugiro a leitura do livro do Daniel Yergin, que mostra como a história do petróleo no mundo, desde 1858, 9, é uma história de ganância, de poder, de corrupção, de guerra, de depoimento de governos estabelecidos. Enfim, Mossadegh foi assassinado por causa de petróleo, né? Eu não vou entrar em detalhes, estão todos lá no livro. Acréscimo dos valores destinados ao Fundo Social. Esse aqui é um objetivo bem palpável, né? A Petrobras é a única empresa que pode concordar em remeter para o Fundo Social uma alta parcela do excedente em óleo. Seria uma grande vantagem de entregarmos para a Petrobras. Então, eu fiz aqui, eu recebi um estudo de um consultor legislativo, que, aliás, eu conhecia recentemente, há pouco tempo, chamado Paulo César Ribeiro Lima. O título do estudo é Disputa pelo lucro do pré-sal e o cancelamento da licitação de Libra. Desse estudo, eu não conferi as premissas do estudo dele. Eu precisava de um estudo, eu não iria recriar o estudo, o tempo não dava, então eu parti do pressuposto que as premissas estão corretas. E no estudo dele, ele mostra
que a divisão do excedente em óleo, o lucro líquido, né, a nomenclatura desse leilão, né, do setor de petróleo, lucro líquido, o novo nome do lucro líquido é excedente em óleo. Então, para dividir o excedente em óleo, de todo o período da vida útil de Libra, é específico para Libra, é da seguinte forma: para o consórcio contratado, 181 bilhões de dólares. Para a União, que vai para o Fundo Social, ele pressupôs que o percentual seria 41,65% de quem ganhasse o leilão, vai 128 bilhões de dólares. Tá? Pela nova proposta, o consórcio contratado ficaria só com 62 bilhões de dólares e o Fundo Social ficaria com 248 bilhões de dólares. O aumento da remessa para o Fundo Social seria de 120 bilhões de dólares, usando os dados desse senhor Paulo César Ribeiro Lima. Posso mudar, senadora? Posso? A desvantagem, nós não podemos falar só de vantagens, né? A desvantagem da alternativa 2 em relação à alternativa 1 é que a melhor arrecadação financeira para o Tesouro no curtíssimo prazo, que seria o bônus, né? Já que eu estou transferindo para a Petrobras, eu estou sabendo que ela está com asfixia financeira durante 2, 3 anos, eu não vou asfixiá-la. Se essa transferência, se ela não está participando de leilão, é uma transferência direta, então não tem razão de asfixiá-la. Esse é um fato realmente que a alternativa 2 é pior do que a alternativa 1. Agora, outro item. Há uma clara troca de recursos de médio e longo prazo por recursos de curtíssimo prazo. Isso é uma tese que o 41,65, que foi definido como percentual mínimo que pode ir para o Fundo Social, né, que esse valor foi escolhido muito abaixo da própria expectativa do mercado e abaixo do que em outros países do mundo é remetido para fundos análogos. Esperava-se algo em torno de 65%, 75%, e, no entanto, foi 41%. Então, claramente, o governo brasileiro resolveu tomar um empréstimo, né? Resolveu receber dinheiro a curto prazo e, em compensação, deu recursos a médio e longo prazo, né? Com a possibilidade da remessa ao Fundo Social ser menor. Agora, eu fiz uns cálculos aproximados, baseados em estimativas, né? Pode ser considerado uma primeira aproximação. Esse financiamento está saindo na ordem de 22% ao ano, o que é uma taxa de juros altíssima, né? Então, a verdade é que esse bônus de assinatura altíssimo que foi fixado no caso desse leilão está, de certa forma, comprometendo a atratividade desse negócio. O Fernando Siqueira já tocou num ponto extremamente importante. Esse bônus pode ser considerado também um cerceamento do leilão. Você estaria alijando concorrentes que poderiam depois oferecer percentual para o Fundo Social bem superior. Bem, e indo no último item, a alternativa 2 trará muito maior impacto no desenvolvimento nacional. Inquestionavelmente, a Petrobras é um instrumento indutor do desenvolvimento nacional muito mais eficiente do que o modelo existente hoje no setor de petróleo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A compra de plataformas no país. A Lei 9478 está em funcionamento desde a primeira rodada. Em 1999 ocorreu a primeira rodada.
Nenhuma empresa estrangeira comprou uma sequer plataforma no país. Só quem compra a plataforma no país é a Petrobras. As grandes compras no país são feitas pela Petrobras. O grande desenvolvimento tecnológico no país é contratado pela Petrobras. Consequentemente, quem gera maior quantidade de empregos no país é a Petrobras. A Petrobras tem uma política de desenvolvimento de fornecedores, sempre teve essa política. Teve época que essa política andou mais embaixo, mas ela se preocupa em ter fornecedor nacional, genuíno. Então, investir na Petrobras significa também maior impacto no desenvolvimento nacional. Bem, senhores, eu me concentrei em mostrar a atratividade sobre vários aspectos de se entregar Libra para a Petrobras. Eu concluo aqui as minhas observações. Muito obrigado.